Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Em entrevista exclusiva aqui ao 12 em Campo, o presidente eleito Augusto Melo já tomou a primeira grande decisão. Vamos falar também sobre a transição, a partir de quando o bastão entre Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo será passado, e também reforços a partir de hoje. A nova diretoria já começa a trabalhar para reforçar a equipe em 2024. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto neste domingo, 26 de novembro, pós-eleição. Acabou, né? Toda aquela apreensão, toda aquela desconfiança. Terminou ontem por volta das 6 horas da tarde, quando Augusto Melo foi eleito com 66% dos votos, né? Pela grande maioria ali dos sócios, o novo presidente do Corinthians. À noite, às 9 horas, ele deu uma entrevista exclusiva aqui ao 12 em Campo, participou rapidamente, mas cumpriu a palavra dele, que se eleito fosse, daria uma entrevista no dia aqui para a gente. Isso foi combinado entre nós dois lá no início da campanha dele, quando ele lançou a candidatura, em março, e ele se comprometeu: se eu ganhar a eleição, no dia da minha, não da posse, né, mas no dia em que eu for eleito, falarei aí no 12 em Campo, e ontem cumpriu a promessa dele. Bom, o Augusto Melo terá pela frente alguns obstáculos, evidentemente. 8 chapas foram eleitas, né? Também, além do presidente, 8 chapas foram eleitas, né, para o Conselho Deliberativo do clube. 4 apoiam Augusto Melo e 4 apoiam a situação. A turma, né, que está neste momento ainda no comando do clube até 31 de dezembro. E claro que isso cria certos obstáculos, como, por exemplo, a aprovação de contas, a negociação entre Corinthians e Caixa Econômica. Esses contratos, eles passam, né, pela aprovação do Conselho. E claro que isso pode gerar uma certa dificuldade para o Augusto Melo, tá? Mas ele está muito tranquilo aqui, ele falou isso aqui ontem no 12 em Campo, ele está muito tranquilo, acredita num equilíbrio muito grande. Mas a primeira grande decisão dele, e ele confirmou isso aqui ontem para a gente, foi com relação à auditoria pela qual o clube vai passar a partir de agora. Ele quer uma auditoria muito forte, né, através de uma empresa independente, para entender as contas do clube, para entender todos os processos, para entender as dívidas, o faturamento, né, quanto arrecada, enfim. Ele confirmou isso aqui para a gente ontem, que quer isso da forma mais breve possível, e é o primeiro grande passo dele, né? Uma auditoria nas contas do clube. Ele quer realmente se aprofundar bastante nisso para entender, né, aonde ele está se metendo, aonde ele está pisando. E, claro, né, tem toda a razão nesse sentido, porque você assume um clube que tem uma dívida enorme, na casa dos 900 milhões de reais, mesmo arrecadando praticamente 1 bilhão, a dívida é gigantesca. E a gente não está aqui considerando a dívida com a Caixa Econômica, da Arena com a Caixa Econômica, né? Apenas a outra dívida. Então ele quer tomar pé disso tudo para, a partir daí, definir os rumos de como vai gerir
essa dívida, essa arrecadação, quanto será disponibilizado para o futebol. Ele quer entender isso para tomar essa sua primeira grande decisão, né, para colocá-la em prática. Na verdade, ele quer colocar em prática essa primeira decisão dele, colocando uma auditoria muito forte, uma auditoria bem profunda nas contas do clube. Repito, tem a questão do conselho, que está dividido, né? Metade apoia o Augusto, metade apoia a situação, mas ele entende que, se não tiver isso, vai ser muito difícil trabalhar. Ele precisa ter o conhecimento disso tudo. Então, essa decisão já está tomada, é a primeira decisão forte do Augusto Melo com relação ao clube. Ele assume apenas no dia 1º de janeiro. Tá? Com relação à transição, a passagem do bastão de Duílio Monteiro Alves para Augusto Melo. Isso já, a ideia dele é sentar já a partir de segunda-feira, terça-feira, com a atual gestão, e aí entender exatamente a questão de renovação de contrato, vai sentar para entender a questão de contrato do financiamento da Arena com a Caixa, essa quitação. Isso ele quer fazer e ele disse que não vê nenhum tipo de problema, nenhum tipo de obstáculo, que vai sentar com 2 pessoas adultas, um que vai deixar o cargo, passando toda a situação, né, tudo aquilo que envolve o clube ao novo presidente, que assume apenas no dia 1º de janeiro, tá? Mas a partir de hoje ele já trabalha como presidente do clube. E aí ele até falou sobre reforços. A partir de hoje, agora sim, ele confirma que antes eram apenas sondagens em termos de nomes, em termos de possibilidades. A partir de hoje é real. A partir de hoje, ele busca um grande executivo de futebol do mercado para assumir o departamento de futebol. E a partir de hoje, ele busca reforços para o clube em 2024. Repetiu que quer montar um time bastante forte, para vencer campeonato, um time para ganhar competições. Ele disse que o torcedor do Corinthians não vai sofrer mais a partir de agora. Que ele quer montar, sim, um time bastante forte, com jogadores que cheguem para jogar, que cheguem para conquistar títulos. Então, a partir de hoje, deste domingo, o Augusto Melo trabalha, de fato, como o novo presidente do Corinthians. O Duílio até havia falado, e deixou isso em entrevista coletiva, que tem um planejamento também para os próximos 3 anos do clube, e que passaria isso ao novo presidente, no caso, o eleito Augusto Melo. Então vai passar tudo isso, eles vão sentar, vão entender aquilo que está acontecendo, o Augusto com os seus vice-presidentes, com os seus pares ali na sua gestão, mas o fato é que a partir de hoje, Augusto Melo já começa, de fato, a planejar o clube para 2024 com a cabeça dele. Quem fica, quem sai, quem chega. Isso é o mais importante. É montar um time forte, é voltar a ter um Corinthians vencedor. Essa é a principal e primeira grande meta do Augusto Melo como presidente do Corinthians. Falou ontem com a gente aqui, repito, com exclusividade, aqui no 12 em Campo, às 9 horas da noite, bateu um papo com a gente e confirmou tudo isso. Então, a partir de hoje, a gente já começa a buscar aí novas possibilidades. Deixa o torcedor, claro que ficou muito feliz com a vitória do Augusto Melo, acho que era um apelo popular muito grande, e agora é esperar para acompanhar e entender aí como será a gestão. Né? Mas, evidentemente, que deixa o torcedor corintiano muito mais aliviado a vitória do Augusto Melo pelos próximos 3 anos como presidente do Corinthians. A gente volta mais tarde com mais informações, mais notícias do Timão para você. Se gostou do conteúdo, te peço a gentileza, deixa o like. Se for novo aqui, se inscreva no canal e será sempre muito bem-vindo. Eu agradeço a todos pela companhia, desejo um ótimo domingo e a gente se vê mais tarde. Um abraço, tchau.